Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo Muniz. Eu estou aqui para apresentar sobre arquitetura de sistemas operacionais juntamente com a minha equipe, Pedro Henrique Sátero e Raniel Ferreira. E para começar a falar sobre, nós vamos começar com estrutura monolítica. Então, o que vem a ser a estrutura monolítica? Nós vamos agrupar todas as funcionalidades essenciais de um sistema operacional em apenas um único bloco, por isso monolítica. O que isso resulta? Como todos os componentes do sistema operacional vão estar linkados e com comunicação direta, isso vai fornecer um alto desempenho, porque todos os componentes vão estar ocupando o mesmo espaço de memória. Mas isso também traz alguns malefícios, como por exemplo a baixa modularidade. Se eu quiser adicionar um novo componente, isso vai ser complicado, porque eu vou ter que recompilar o kernel novamente para ele funcionar adequadamente. E também é uma difícil depuração, porque se uma coisa der errado em algum dos componentes, o sistema operacional por completo vai dar problema. Isso é uma coisa que não é muito agradável. E também o código-fonte pode ser algo mais complexo, porque todos os componentes se comunicam entre si, causando uma certa complexidade. Mesmo com esses malefícios, graças ao seu alto desempenho, ele é uma das mais usadas, tanto é que é utilizado em sistemas operacionais muito conhecidos como Windows e Linux. Logo após eu vou falar aqui sobre a estrutura microkernel, que é, ao contrário da monolítica, onde nós colocávamos todos os serviços essenciais, aqui a gente vai colocar apenas as mais importantes. Ou seja, a gente vai colocar só as principais no kernel, no microkernel, e as que não são de extrema importância a gente vai colocar para a área de usuário. O que isso for, ela fornece uma maior modularidade, ou seja, adicionar e remover novos componentes fica mais fácil, porque isso não vai requerer uma recompilação do código. Vou ter uma maior segurança, porque se uma parte der problema, não exatamente as outras também vão dar problema, mas também não vou ter um desempenho muito tão bom quanto no monolítico, ou seja, porque eles vão precisar fazer uma comunicação que não é tão direta quanto no sistema monolítico. Boa tarde, eu me chamo Pedro Henrique Sátiro e vou apresentar um pouquinho sobre os sistemas em camadas. A estruturação em camada ela facilita a organização de sistemas operacional e a camada mais baixa ela vai gerenciar o hardware. E, no entanto, enquanto as superiores acima dela, no caso, vão oferecer uma abstração e vão gerenciar a interface do sistema para os usuários e programas. E dessa forma, a gente tem uma forma de estruturar os sistemas operacionais, deixando ele tanto mais organizado como mais prático, no caso. Cada camada ela vai ter uma função específica e um nível de privilégio. E a camada inferior, como eu disse, ela vai interagir diretamente com o hardware e a superior vai oferecer uma interface para as aplicações. Espera aí um momento. O conceito desses sistemas em camadas ele teve grande sucesso em redes de computadores com o modelo OSI, servindo de referência para o desenvolvimento de sistemas operacionais. E com isso, a gente tem algumas limitações e desafios. Apesar das vantagens que o sistema de camadas oferece, a estrutura em camada ela pode impactar o desempenho e não é sempre, não é fácil de implementar devido à interdependência entre módulos de sistemas, da camada mais baixa com a camada mais cima, entre camadas. E um exemplo disso é a gestão de entrada e saída com uma certa precisão da memória, e vice-versa. Hoje em dia, os sistemas operacionais eles utilizam uma abordagem híbrida. Por exemplo, a implementação numa camada uma camada HAL, que é o Hardware Abstraction Layer, no Windows e os seus sucessores com consequência.
E esse modelo, ele implementa uma camada de HAL para interação com hardware e seguir os modelos de OSI para gerenciamento da rede. E a gente também tem alguns exemplos práticos disso, que é justamente o Windows. E ele foi amplamente explorado antigamente. E ele ainda é utilizado em alguns sistemas modernos, como o Minix 3, o Windows 2000 e consequente, e o Android ele utiliza também. E essa abordagem em camada, ela continua sendo um modelo bastante importante para o desenvolvimento de sistemas operacionais, equilibrando assim a organização e a eficiência das camadas do sistema operacional. É isso, muito obrigado. Oi, meu nome é Raniel e eu vou falar sobre as máquinas virtuais. As máquinas virtuais elas são um tipo de software que permitem que você use um sistema operacional em cima do seu outro sistema operacional. E para que isso serve, né? Com isso você pode usar alguns aplicativos, por exemplo, que são específicos do sistema operacional que você está emulando e que você não poderia usar no seu sistema operacional nativo do computador, por exemplo. Outra funcionalidade que você pode se beneficiar, né, é, por exemplo, ter dois sistemas operacionais ao mesmo tempo na mesma máquina. E como as máquinas virtuais elas têm ambientes isolados, uma coisa não interfere na outra e se der erro e no sistema operacional do que está sendo emulado não vai ter problema no sistema operacional do computador, porque você pode reiniciar ou voltar usando o histórico sem nenhum problema. Essas máquinas virtuais elas só são possíveis graças aos hipervisores. Nós temos dois tipos: o de aplicação, que ele não simula totalmente o sistema operacional, ele simula somente uma parte, que é para alguma aplicação específica, como é o exemplo da máquina virtual Java. E temos o hipervisor de sistema, que ele sim emula totalmente o sistema operacional com todas as suas funcionalidades. E o hipervisor de sistema ele pode ser nativo, que é quando ao invés de rodar sobre um sistema operacional, ele roda diretamente sobre o hardware, como nós vemos nesses exemplos aqui. Aqui é o nativo, rodando diretamente sobre o hardware, podendo assim ter dois sistemas operacionais no mesmo nível, né? Aqui nós podemos ver as duas máquinas virtuais com seus respectivos aplicativos funcionando. Nesse outro exemplo aqui, nós temos um sistema operacional que é o host. Vamos ter ele aqui rodando alguns aplicativos próprios. E um sistema operacional convidado, que é o da máquina virtual, que está rodando seus próprios aplicativos do seu próprio sistema operacional.